Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar, que um lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Uma boa noite a você que está nos assistindo. Que bom que a gente pode se reunir mais uma noite para ouvir da palavra de Deus, para também louvar a Deus. E hoje eu gostaria de saudar a cada um de vocês com a palavra que nós encontramos em João 14, o versículo 6. E provavelmente eu nem preciso logo quase falar qual é, porque só quando a gente lembra desse versículo, talvez muitos de vocês decoraram ele no culto infantil, e lá diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E o porquê eu saúdo vocês com esse versículo, e a nós também, aqui fala justamente em quem a gente pode de fato confiar. Naquele que mostra o caminho para chegarmos e termos uma espiritualidade com o nosso Deus. É o próprio Jesus. Ele que se fez carne. Ele é o nosso maior exemplo, aquele que pode também nos ensinar diariamente como viver, como buscar esse relacionamento com Deus. E eu convido a você, a essa noite, aprender também com a palavra de Deus, a confiar em Deus, a também louvar a Deus e a buscar de fato o verdadeiro significado da vida no nosso Deus, no nosso Senhor, no nosso Pai, aquele que nos ama incondicionalmente. E eu convido você agora também para, assim onde você está, para nós orarmos e termos esse momento de conversa com Deus. Obrigada, Pai querido, que nessa noite a gente pode se reunir em comunidade para ouvir da Tua palavra, para louvar a Ti, Senhor. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã que se encontra ou reunido com a sua família, ou sozinho na sua casa. Obrigada, Pai, que mesmo assim a gente sabe, independente de qual a situação nós nos encontramos, Tu estás conosco e Tu quer nos abençoar através do louvor, através da palavra, através daquilo que Tu tens preparado para nós. Em Teu nome que nós agradecemos. Amém. Amém, Senhor. E convido você a continuarmos louvando com a Raquel e com o Rubem. E eu convido você aí a nos acompanhar com palmas em casa ou onde você estiver agora. Essa música que é bastante alegre. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória, eu sempre canto, Glória, pra sempre, sempre, glória a Ti, Senhor. glória, Eu sempre canto, glória, pra sempre, sempre, glória a Ti, Senhor. Amém. Vamos
Vamos cantar mais uma ainda? A ti, Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Essa também tem o contracanto. Sem querer, a gente escolheu só música de contracanto. E aí vocês nos acompanham. As mulheres acompanham a Raquel e os homens vão comigo, né? A ti, Senhor, A ti, Senhor, elevo a minha alma. elevo a minha alma. A ti, Senhor, A ti, Senhor, elevo a minha alma. elevo a minha alma. Ó meu Deus, Oh, meu Deus, em ti confio. em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, Oh, meu Deus, em ti confio. em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Amém. Vamos orar pela palavra que a missionária Kathleen vai trazer para a gente? Deus Pai, nós te pedimos que nesse momento o Senhor acalme as nossas mentes e os nossos corações e que a sua palavra seja a semente que vai brotar dentro da gente, Pai. Amém. Que a gente possa trabalhar nela, que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra, Pai, e que a gente possa fazer dela um instrumento diário para seguir a Cristo Jesus. É em nome dele que a gente ora. Amém. Amém. Então, provavelmente você viu essa semana o convite sobre o que a gente gostaria de falar essa noite, que é justamente confiança. E nós estamos no tema geral sobre espiritualidade artesanal. E com isso eu gostaria de lembrar um pouquinho do que nós já vimos na semana passada com o missionário Hans. E aí justamente ele trouxe que a espiritualidade, ela busca o sentido de algo. E justamente a espiritualidade cristã, ela não busca o sentido em algo, mas justamente nesse relacionamento com o próprio Deus. E, lógico, esse relacionamento, ele vem primeiramente a partir do próprio interesse de Deus para conosco, cada um de nós. E isso motivou também justamente a gente falar hoje um pouquinho sobre confiança. Afinal, os relacionamentos, todos eles, a gente parte do pressuposto que a gente confia nessa pessoa. E a confiança nada mais é entender que essa outra pessoa que a gente confia, ela pretende cuidar de nós, nos proteger, de tentar também fazer o bem para nós. E aí, a pergunta que fica é: nós, de fato, conseguimos confiar em Deus? Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo diariamente que a gente não deve confiar em ninguém. Talvez você, até mesmo os pais, eu fui ensinada dessa forma, que a gente não deve confiar em estranhos. E até entendo, compreendo e concordo. Crianças não devem confiar em estranhos porque a gente nunca sabe qual é a intenção que está por detrás. A partir do momento que confiamos em alguém, a gente está vulnerável a sofrer consequências por isso. E aí, eu fiz a pergunta, será que a gente consegue confiar em Deus? É porque muitas vezes a gente nem consegue saber quem é esse Deus. Afinal, com quem a gente vai se relacionar? Quem é esse Deus que está aí, aparentemente, para nos apoiar e querer saber de tudo?
E essa falta de confiança muitas vezes é tida até por pressupostos que a gente traz da nossa infância até a nossa vida adulta. E mais difícil é, sempre de novo, a gente largar e aprender a se abrir para Deus. E aí eu gostaria de convidar você a ler Efésios. Os textos que a gente já leu no começo de junho, mas ele quer nos falar um pouquinho sobre por que a gente pode confiar em Deus, o porquê a gente pode de fato se abrir para Deus. E aí eu convido você para que tenha a sua Bíblia, ou o aplicativo, ou a Bíblia de papel, em Efésios 2, e o texto de hoje é dos versículos 11 até o 22. Eu sei que parece bastante, mas a gente tem tempo. Vamos lá. Efésios 2, os versículos 11 até o 22. E lá diz assim: Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Santo Espírito. Até aqui. É um texto comprido, e talvez você esteja se perguntando, mas como assim? O que esse texto quer falar sobre confiança, ou por que podemos confiar em Deus? E eu gostaria de primeiramente separar o nosso texto em 2 pontos. A primeira parte, eu gostaria que você prestasse um pouquinho atenção do que a gente leu, dos versículos 11 até o 13. Lá diz o primeiro motivo do porquê podemos confiar em Deus. E aí eu gostaria que você olhasse a imagem que está ali na nossa projeção e mostra a queda do muro de Berlim. O Zig até acabou de comentar antes que ele viu esse fato quando o muro caiu na televisão. Isso mostrou essa união de novo do povo que era dividido por um muro. E aqui nesses versículos nós temos o relato de que Deus também separou, tirou esse muro que separava judeus e gentios. Se a gente olha, quem conhece um pouquinho mais ou já leu um pouquinho mais sobre a Bíblia, sabe muito bem que no Antigo Testamento nós temos relatos onde um povo foi escolhido por Deus para justamente fazer a missão nos outros povos, para que Deus se tornasse conhecido entre meio aos outros povos. Contudo,
nós sabemos que isso não deu muito certo. O povo acabou muitas vezes mais sendo moldado pelos outros povos do que moldando os outros povos e fazendo Deus conhecido. E aqui, através de Cristo Jesus, todos os povos, independente de etnia, independente de escolha, independente de cor ou de classe social, todos foram escolhidos para fazer parte do corpo de Deus, parte da igreja de Deus. E é interessante que hoje, muitas vezes, a gente gosta de dividir os que são crentes bons e aqueles que não são tão crentes tão bons, ou aqueles que nem são crentes e que a gente, às vezes, olha com distanciamento. Mas esse texto mostra do porquê nós podemos confiar em Deus, porque Ele não faz distinções entre povos, entre classes sociais, entre outras coisas que muitas vezes a gente vê que as outras pessoas fazem conosco. Deus é aquele que não se importa da forma como você é. Deus está disposto a, independente de como você ser, como você é, Ele está disposto a se relacionar com você, a estar presente com você, e por isso que a gente pode confiar em Deus. Porque se a gente olha para às vezes, os relacionamentos com pessoas, de fato, às vezes acaba havendo distinções, às vezes a gente procura aquelas pessoas que são até mais parecidas conosco. Isso é natural, mas o motivo que Deus nos dá é justamente que Ele, através do sangue de Cristo Jesus, todos nós temos acesso a Ele. Foi por isso que eu saudei a todos nós com João 14,6, onde fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho que conduz, e ali não tem nenhuma restrição de quem pode seguir ou não esse caminho. Todos somos convidados a seguir esse caminho e a confiar em Deus. E eu gostaria de continuar o segundo motivo do qual podemos confiar em Deus. E eu gostaria que, então, a nossa produção colocasse a outra foto. Ali, talvez você já tenha visto essa foto no nosso convite do culto. E o primeiro motivo do porquê eu escolhi essa foto foi porque o pai está jogando a criança aparentemente para cima. E talvez você já tenha visto essa cena na vida real mesmo, de os pais jogarem as crianças para cima e a criança ri um monte, e é uma alegria que só. Mas se eu fosse de fazer isso hoje com o meu pai fizesse isso comigo hoje, com certeza eu não ia dar risada. Eu ia antes gritar, espernear e falar que ele não consegue fazer isso, porque de fato ele não consegue, né? Há uma diferença de tamanho, peso e não dá muito certo. Mas essa pequena imagem mostra essa confiança que as crianças pequenas têm no pai. E aí vem o segundo motivo do porquê nós podemos confiar em Deus. Porque a partir daquilo que Cristo fez por nós, todos nós somos adotados e se tornamos filhos de Deus. Deus se torna o nosso Pai também. E talvez você até agora não pense assim, poxa, mas pai? Pois é, pai. Talvez você não tenha um bom relacionamento com o seu pai. E muitas vezes a gente não gosta de expressar a Deus, falando para Ele como pai, justamente porque nós lembramos talvez do nosso pai. E talvez a gente não goste muito disso porque talvez você não tenha lembranças boas, ou talvez episódios na tua vida foram confrontados com uma atitude que você percebe que, poxa, não faz parte daquilo que eu gostaria que fosse para mim. Ou não faz parte daquilo que eu vejo como um bom relacionamento. Afinal, a gente está falando que a espiritualidade é um relacionamento com Deus. Mas se a gente olha, e aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em outros textos, que logo mais eu vou trazer um pouquinho, que a gente não deveria deixar que os nossos pais, ou o nosso pai biológico, ou aquele que nos criou, definissem a imagem de Deus como pai. Afinal,
a gente deveria olhar para Jesus e o relacionamento que ele tinha com o seu próprio Pai, com Deus, para vermos como Deus é como Pai. E aí eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10, 22. E aí a gente tem a primeira amostra de como é esse relacionamento. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece a verdade, verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Aqui a gente mostra que há uma intimidade muito profunda entre Jesus e o seu Pai. Há uma mostra de conhecimento, de afinidade, de saber o que o outro pensa, de saber qual é a vontade de Deus. Outro texto que fala, que também está em Lucas, é Lucas 22, o versículo 42, que é um pouquinho antes da morte de Jesus, onde Jesus fala assim: Pai, se for da tua vontade, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Aqui mostra uma outra parte do relacionamento entre Jesus e o seu Pai, a questão da obediência e de saber que o Pai sabe o que é melhor para o Filho. Aquele que de fato tem cuidado e estado em qualquer momento, seja ele de sofrimento. Afinal, em outros relatos, fala que justamente nesse momento Jesus, de tão agoniado que estava, suou sangue. Ou seja, esse pai, ele faz parte até do sofrimento do seu filho. Não é um pai que abandona, é um pai que está presente. O outro texto que eu gostaria que você olhasse, que também está em Lucas, é Lucas 11, versículos 3 e 4, que você bem conhece, porque a gente ora essa oração. Lá diz assim: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. Outro motivo, ou outra parte do relacionamento de Deus com o seu filho, é esse Deus que perdoa, é esse Deus que lhe dá e mantém a sua vida. É aquele que cuida, que protege. Ou seja, se a gente olha para esse relacionamento que Deus tem com o seu Filho Jesus Cristo, com certeza, a partir do momento quando nós somos adotados, assim como Efésios 1:5 nos diz, somos adotados por causa daquilo que Cristo fez, com certeza esse mesmo Pai também nos cuida, nos mantém, nos perdoa, busca intimidade e, de fato, um relacionamento onde a gente pode se abrir, e também pede obediência. Obediência não agora que a gente precisa cumprir leis, mas obediência de saber aonde a gente pode, de fato, confiar e aonde a gente, de fato, pode buscar direcionamento para esse caminho que nos leva até Deus. E é esse o Pai que nós podemos confiar. É nesse Deus que nós podemos confiar e ter um relacionamento para ter uma espiritualidade. E aí, talvez você me pergunte, poxa, mas aqui você falou de confiança em Deus, de um relacionamento saudável, do porquê nós podemos confiar. E o que isso tem a ver, então, um pouco mais com a espiritualidade? E aí, eu gostaria de lembrar que a gente continuou lendo os versículos de Efésios e a gente leu os versículos 19 até o 22. E lá fala da grande família, ou um grande corpo, onde um grande povo, onde fazemos parte. E que somos edificados sobre a palavra, que vem dos profetas, vem dos apóstolos. E isso a gente conhece bem. Afinal, a gente tem aqui a própria Bíblia. A Bíblia é a palavra dos profetas, é a palavra dos apóstolos, e é onde a gente pode ser edificado, onde a gente, de fato, pode buscar direcionamento, também pode buscar intimidade com Deus. E ali a gente também vai aumentando esse relacionamento, esse nível de confiança, e automaticamente a gente vai
saciando essa busca de sentido na nossa vida. E com o próprio exemplo de amor do Filho de Deus, que é Jesus, que é exemplo melhor. Eu não digo que ele só se tornou um exemplo, ele fez a obra redentora, ele foi aquele que morreu numa cruz para nos salvar e nos perdoar, e ressuscitou para que também nós pudéssemos ter acesso de novo ao nosso Pai. E ele não é só um exemplo, mas ele sim nos direciona justamente para aquilo que Deus busca para nós mesmos, como filhos de Deus. Se a gente olha para os evangelhos, a gente vê que cada pouco Jesus, ele subia ao monte para orar, ou ele ficava sozinho para orar, ou ele trouxe a palavra para os seus discípulos justamente para edificá-los, para construir a sua vida de fé. E isso tem a ver com espiritualidade. A gente precisa aprender a ter essa intimidade, a conversar com Deus, a ler da sua palavra, o qual, de fato, é o único caminho que nos leva até o Pai. E confiar que Deus, por meio da sua palavra, do agir do Espírito Santo, você e eu estamos sendo edificados, moldados e sempre de novo transformados ali onde a gente precisa. Nem eu, nem você estamos prontos na espiritualidade, nem no perfeito relacionamento com Deus. Mas através do Espírito Santo, sempre de novo, nós estamos sendo transformados. E aí, cabe a nós também deixarmos ser transformados ali onde a gente precisa. Ali onde a gente precisa mudar, que a gente mude. Mesmo que doa, mesmo que não seja aquilo que a gente goste, às vezes é justamente isso. A gente precisa ser menos nós e sermos mais parecidos com Deus. E aí, talvez você pense, esse texto parece muito distante do que Deus tem feito. Deus agiu na história do Antigo Testamento, agiu no Novo, mas e agora? O que tem a ver com a minha vida? E aí, eu te faço um desafio. O Hans lançou o desafio de a gente ler aquele livro Maravilhoso e Bom Deus e termos um grupo de estudo. Tem bastante gente que aderiu à ideia e fico muito feliz, é muito proveitoso. E eu gostaria de lançar um desafio para você essa semana, para você ver como você pode também confiar de forma visual. Eu gostaria que você fizesse uma lista sobre as coisas que Deus tem lhe dado de presente durante a semana, ou algo que realmente você enxerga como Deus tem sido bom com a sua vida, com a sua família, mas também mais especificamente com você. E aí, eu lembro um pouco de quando eu fiz essa lista, a minha lista. E eu sei que uma das primeiras coisas que eu coloquei é que eu amo a forma como Deus cuida da natureza. Para mim, o visual sempre foi algo muito inspirador. E aí, nesse sentido, eu gostaria que você, até nas mínimas coisas, pensasse da forma como Deus tem sido bom contigo e da forma como você pode confiar nesse Deus. E mesmo que talvez essa lista aparentemente pareça que vai ser bem pequena, quando você realmente, de fato, fizer isso, talvez você se surpreenda com esse Deus que, de fato, tem te mantido, tem te perdoado, tem te fortalecido, tem te moldado. E aí você vai entender como a gente pode, de fato, confiar nesse Deus que nos ama infinitamente, que transborda o seu amor por nós e que tem uma bondade, que de fato quer que nós tenhamos uma vida e um relacionamento íntimo com Ele. Que Deus te abençoe durante essa semana, que você de fato possa ver o agir de Deus na tua vida. Eu convido, assim como você está, para a gente orar. Obrigada, Deus, que a tua palavra ela é clara. E que ela nos mostre como tu és um Deus que nós podemos confiar. Que tu não falhas, que tu não estás apático à nossa situação, mas que você nos ama e que você de fato quer se relacionar com a gente, que de fato você quer ver
a gente sendo transformado ali onde precisa ser transformado. Obrigado, ó Pai, que Tu não desiste de nós, que de fato Você está disposto a caminhar conosco. E Te pedimos, ali onde talvez falte confiança, que a gente, que com o Teu agir, com o agir do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser fortalecidos, que a gente aprenda a confiar e de fato se abrir à Tua palavra, se abrir ao Teu amor, se abrir também para aquilo que Tu quer na nossa vida, Pai. Te agradecemos que Tu nos tornou um povo só, que para Ti não existe diferenças, mas que não existe melhor ou pior, mas que diante de Ti somos iguais por causa do Teu Filho Jesus, por causa do sangue que foi derramado por nós. Nós também somos todos iguais. E obrigada, Pai, que de fato Teu amor alcançou a nossa vida. E Te pedimos que sempre de novo, aonde a gente puder ser Teu instrumento para levar essa boa nova, para levar esse significado para a vida das pessoas, esse sentido para a vida das pessoas, usa-nos. Estamos aqui e queremos ser sempre de novo Teu instrumento, ó Pai. Te colocamos tudo nas Tuas santas e bondosas mãos. Amém. E eu gostaria de rapidamente passar alguns avisos. O primeiro aviso que eu tenho é o espaço da Mútua Ajuda. A gente tem falado nos últimos cultos sobre esse espaço, que é onde pessoas estão anunciando, pessoas que se reinventaram nesse momento de pandemia, ou até mesmo antes, montaram o seu negócio próprio e estão agora também querendo divulgar o seu produto, o seu trabalho. E talvez você esteja precisando, e é uma forma de a gente ajudar pessoas aqui da nossa comunidade, pessoas que talvez estão com o financeiro mais apertado, é onde a gente pode estar juntos como irmãos em Cristo Jesus. E se você quiser saber um pouquinho mais, tem a página do Instagram, tem um espaçozinho lá, espaço de Mútua Ajuda. Clica lá, você vai saber de todas as coisas. Tem desde comida até trabalhos artesanais. Tem gente que faz jardinagem, limpeza. Então, é super bom. Então, confere lá. Ou manda até uma mensagem para o número da secretaria, que também está tanto nos posts no Facebook quanto no Instagram. Outro recadinho bem importante. O quarto Milk Burger. Gente, eu tô aqui como representante, não, mas a pedido dos jovens, para fazer uma proposta muito interessante para você. Semana que vem, no sábado à noite, pensa, sábado à noite, você vai estar em casa, vai ser aquele momento perfeito para você comer um hambúrguer delicioso, feito pelos nossos jovens da comunidade. Pensa só, vai ser muito bom. E ainda tem refrigerante, tem bebidas, tem água, tem suco de laranja, Coca-Cola e Guaraná. É perfeito, tem opções, variedades. Água a gente tem em casa, mas o suco, vai que não. Então, por favor, faça a sua encomenda, vai lá, tem tanto na página da Jumeu, que Joinville, tem lá um link que você clica e faz já o teu pedido. Ou, se você quiser, liga para a secretaria, eles vão te informar de alguma coisa. Só não dá para ficar sem o Milk Burger, porque a gente precisa comer. A gente não, saco vazio não para em pé. Então, corre lá, garante o seu hambúrguer, porque pode acabar. Depende da propaganda, Pode acabar. Então, garanta o seu, não tem como perder. O próximo aviso. Então, toda semana a gente tem lançado um desafio da leitura de um capítulo da Bíblia por dia. É simples, a gente não precisa ler a Bíblia toda num dia, é um capítulo só. E tem pessoas que veem até isso nas redes sociais, mas talvez muitos de vocês não saibam ainda que a gente tem um grupo de programações, onde a gente joga uma pequena meditação sobre aquele capítulo do dia. Coisa rápida, de 3 a 7 minutos. Não tão rápida assim, mas normalmente é rápida. E aí, o Hans está rindo porque, enfim, ele sabe como às vezes é difícil a gente falar pouco de um capítulo da Bíblia. Mas a gente tenta manter ali nesse horáriozinho. E se você quiser fazer parte,
pelo menos para ouvir ou também ter uma noção do que as outras pessoas estão pensando sobre aquele capítulo que você leu, manda um recadinho para o número que está aparecendo aqui embaixo. Ah, viu? Ó, tô ficando onis. E aí elas vão te informar de qual grupo você pode estar junto, ouvindo essas devoções, ouvindo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, que também é alimento para o nosso dia. E também temos a segunda feijoada do Serene, que está acontecendo. Mais informações, ligue para a secretaria. E seria isso, os nossos avisos. E eu convido então o Rubem e a Raquel para vir à frente. E enquanto eles vão depois conduzindo o nosso último louvor, eu gostaria de que você tivesse esse momento em família, que você pudesse também, depois do culto, orar em família. Eu gostaria de deixar esse espaço justamente para você em família ou de forma individual, aquilo que você tem a partir da mensagem, a partir das músicas, aquilo que está no teu coração, de fato, que você tem esse tempo para orar para Deus e para conversar com Ele, para também aprofundar o teu relacionamento, a tua intimidade com o nosso Pai. E que Deus tenha misericórdia sobre nós, que Ele levante o seu rosto sobre nós e nos dê da sua paz. Que você tenha uma abençoada semana, sabendo que Deus está contigo, está comigo e está cuidando de nós. Nós podemos confiar nesse Deus que nos ama incondicionalmente. Que você tenha um abençoado restinho de noite. Que você tenha uma abençoada semana, sabendo que Deus está contigo. Amém. Seja a paz de Cristo o árbitro nos corações, a qual Deus nos chamou. Em união vivamos com gratidão, em um só corpo, comunhão. Viva ricamente nos corações, mensagem que Cristo nos falou. E acima de tudo esteja o amor e seja Cristo o Senhor. E tudo quanto se for falar ou fazer, se lembrar que é de Cristo todo o poder e a Ele sim vamos louvar. Salmos e canções espirituais, salmos e canções espirituais, com salmos e canções espirituais, com salmos e canções espirituais. Uma boa noite a todos. Boa noite.